Espero que você tenha disparado essa mensagem aí para alguém que precisa receber a cura, né? Precisa receber essa palavra. E muitas pessoas foram alcançadas com essa mensagem. Nós louvamos ao Senhor por isso. Tivemos muito retorno a respeito disso. E eu quero ministrar para os irmãos nessa noite sobre o que me impede de ser curado, o que me impede de receber a cura. Porque que Deus ainda cura, a gente tem certeza absoluta que Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas será que existe alguma coisa que nos impede de ser curados, de receber essa cura, de essa cura chegar até nós, essa cura nos alcançar? Será que existe alguma coisa que pode nos impedir de ser curados? É o que nós vamos ver nessa noite. Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia aí em João, no capítulo 5, um texto conhecidíssimo nosso, texto que até algumas semanas atrás eu preguei sobre ele, mas Deus colocou no nosso coração, nos direcionou para uma palavra muito especial acerca desse texto. João 5, de 1 em diante, vamos acompanhar aí. João 5, a gente vai ler do 1 até o 15. Amém? Abriu a sua Bíblia aí? Falar em Bíblia, viu, irmãos? Nosso projeto aqui de 100 Bíblias para 100 crianças termina domingo que vem. Então, se você aí não ofertou, não doou, é apenas R$15, você doa uma Bíblia. Tem irmãos que doaram 2, 3, 5, 10. Nós precisamos ainda da sua doação para a gente alcançar as nossas crianças e alcançar outras crianças que precisam receber a palavra de Deus. Nela a gente encontra cura, nela a gente encontra libertação, nela a gente encontra o caminho que nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Então, João 5, de 1 até o 15, diz assim o texto, irmãos, acompanha com a gente aí. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Vamos para a festa dos judeus, todo mundo ia lá para Jerusalém. Verso 2: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado que? Betesda, lugar de misericórdia, né? Tendo 5 entradas em sua volta. Ali, o tanque de Betesda, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, dizia aqui então a tradição, que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas ali. O primeiro que entrasse no tanque, quando o anjo, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Olha que pergunta, né? Para alguém que está doente. Você quer ser curado? Jesus perguntou a ele. E o paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, vem outro na minha frente, vem outro antes de mim e chega na minha frente. Verso 8: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar com a maca na mão. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: olha, hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Deveria ter perguntado assim: quem é esse homem que curou você, que fez esse milagre, né? Mas estava mais preocupado com a maca do que com o milagre, né? Verso 13: o homem que fora curado não
tinha ideia de quem ele era, não conhecia Jesus ainda, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ora, Jesus curou ele, daqui a pouco, cadê Jesus? Saiu no meio da multidão. Verso 14, gente. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Antes ele não entrava no templo, porque ele era paralítico, não entrava, porque as pessoas criam que ele era amaldiçoado. Agora ele foi curado, estava no templo. Jesus disse para aquele homem: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado ele. Amém, queridos? Glória a Deus. O que me impede de ser curado? Quais são os fatores, quais são os impedimentos que têm feito com que muitas pessoas, que fizeram com que muitas pessoas naquele tempo de Jesus, e fazem com que muitas pessoas hoje, no nosso tempo, não sejam curados? Repare que Jesus, lá no seu tempo, no seu ministério, ele curou pessoas de vários tipos de doença, a gente vai ver algumas aqui hoje, mas curou, por exemplo, cego de nascença. Irmão, curar cego de nascença era algo assim extraordinário, ninguém havia feito isso ainda. Aí lá em João 9 você encontra que Jesus curou um cego de nascença. As pessoas viram o cara curado, não é possível, não deve ser a mesma pessoa, não acreditavam. Jesus curou, nós falamos aqui domingo passado, 3 pessoas que estavam o quê? Mortas. 3 pessoas estavam mortas. O filho da viúva de Naim estava sendo levado no caixão, no cortejo fúnebre. Jesus tocou no esquife, tocou naquele caixão lá e falou: menino, levanta, jovem, levante-se. O jovem levantou e começou a conversar. Jesus curou também a filha de Jairo, a menina de 12 anos, estava lá na casa de Jairo, todo mundo lá tocando marcha fúnebre para a menina, música de velório. Jesus chega naquela casa e fala assim: a menina não está morta, ela está apenas dormindo. Jesus vai lá e cura aquela menina. Jesus vai se encontrar com o seu grande amigo, com seus grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro, só que Lázaro há 4 dias já estava morto, e Jesus vai ao encontro de Lázaro, e ressuscita Lázaro. Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes dessa cura. Mas o que me impede de ser curado hoje? Será que o mesmo Jesus que fez esses milagres, essas maravilhas, não pode curar pessoas hoje como você e eu? Será que Ele não pode interferir aí nesse processo e fazer um milagre? A gente vai ver nessa noite, através desse texto aqui que nós acabamos de ler, que Jesus, Ele quer muito curar, mas Ele espera de nós algumas posições a nosso respeito, para que a cura aconteça na nossa vida. Querido, nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui Jesus subindo para Jerusalém, participar de uma festa dos judeus. Então, nessas festas dos judeus, nas festas judaicas, vinham judeus de várias partes do mundo. Então Jerusalém ficava abarrotado de gente. E nós falamos aqui na última mensagem, que havia 2 tanques, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, onde muitos judeus iam lá se purificar. Eles se purificavam do seu corpo, achando que purificando o corpo purificavam a sua alma. Eles tinham esse pensamento. E Jesus, em meio a essa festa, Ele decide ir lá no tanque de Betesda, não para se purificar, porque nele não havia pecado, mas Ele foi lá porque Ele sabia que havia pessoas lá que precisavam ser curadas, e lá havia todo tipo de pessoas enfermas, pessoas com enfermidade da alma, da mente, pessoas com cegueira. Diz aqui, olha, cegos, mancos, paralíticos, esperavam ali o movimento das águas, esperavam a cura acontecer. Mas olha só, gente, quantos foram curados aqui? Quantos, gente? Quantos foram curados nesse texto? Jesus entra, tinha muita gente para ser curada, não tinha gente? Mas um só foi curado. O que será que impediu esses outros de serem curados então? Será que Jesus não queria curar eles? Queria ou não queria?
Claro que queria, fazia parte do seu ministério, fazia parte, por onde ele passava, não deixava que ninguém que fosse até ele saísse da mesma forma. Mas algumas pessoas, você sabe, né, tanto quanto eu, apesar de terem um encontro com Jesus, saíam do mesmo jeito, ou às vezes até pior. Lembra do jovem rico? Senhor, o que preciso fazer para ter a vida eterna, né? Mas Jesus sabia do coração daquele jovem, sabia que o seu coração estava nas riquezas e não nele. E aquele jovem, Jesus fala assim: olha, falta uma coisa, vá vendo teus bens, dê aos pobres, e depois vem me seguir. Ele saiu entristecido porque ele tinha muitos bens, ele não quis abrir mão. Jesus testou o coração dele, ele não quis abrir mão dos seus bens, para ter Jesus, um bem maior na sua vida, que transformaria a sua vida aqui na eternidade. Então muitas pessoas vão ao encontro de Jesus, passam por Jesus, mas não recebem a cura que tanto precisam. Esse homem aqui, que nós vemos, estava lá no tanque de Betesda há quantos anos, gente? 38 anos. 38 anos. A Bíblia não diz para a gente se ele era paralítico de nascença. O texto dá a entender que não, que Jesus depois encontra com ele lá na frente. A gente vai ver daqui a pouco por quê, mas dá a entender que não. Mas esse homem há 38 anos naquela posição, precisando de uma cura, né? Vendo pessoas às vezes sendo curadas na sua frente, e de repente chega Jesus, sabendo, diz o texto, Jesus sabia que ele estava há 38 anos precisando de uma cura, e Jesus chega para ele, verso 6 diz: quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus faz uma pergunta para ele, que é a primeira causa de não ser curado. Jesus faz uma pergunta para ele e mostra para nós o primeiro impedimento que faz com que muitas pessoas não sejam curados. E você vai falar assim: ah, pastor, não acredito. Pois é, acredite. Qual foi a pergunta que Jesus fala para ele? Você o quê? Você precisa ser curado, é isso? Você quer ser curado? Ora, o cara estava 38 anos ali, gente, sentado, se arrastando ou sendo arrastado por alguém. O cara estava numa situação terrível, eram pessoas desprezadas pela sociedade, era tudo o que o cara poderia querer. Mas Jesus chega para ele e lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? Você tem o desejo de ser curado? Sabe por quê, gente? Muitas pessoas, elas acabam se conformando com a sua doença. Muitas pessoas se conformam com o estado onde estão. Afinal de contas, esse homem estava quantos anos mesmo? 38 anos. 38 anos. De modo que a pergunta que Jesus faz para ele tem uma resposta que mostra que ele, não era, ele parece que não estava querendo ser curado, na verdade, Qual foi a resposta dele? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, Senhor. Você quer ser curado? Mas eu não tenho ninguém. Mas não é isso que estou te perguntando, homem. Jesus está perguntando se você quer ser curado. Gente, um dos grandes impedimentos da cura é a pessoa não querer ser curada. Sabe, e a gente demonstra isso muitas das vezes quando a gente para de orar, quando a gente para de acreditar que pode ser curado, Ora, aquela mulher do fluxo de sangue, lembra-se dela? Há quanto tempo ela estava com hemorragia? 12 anos com hemorragia, há 12 anos, e o texto diz para a gente que ela gastou tudo que ela tinha, com todo tipo de médico, e o negócio só piorava. Ela queria ser curada? Sim, queria ser curada, mas ela foi na direção errada. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é o desejo de ser curado, é querer de fato ser curado, é realmente querer a cura, querer a libertação, querer ser curado mesmo. O desejo de ser curado te impulsiona
a uma outra fase. É isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Quando você deseja ser curado, irmão, você busca aquilo incessantemente, você se doa por inteiro, você vai até você ser curado, sabe? Quando você quer alguma coisa, você tem que demonstrar, ter uma atitude de cura, irmãos. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, isso é aprendido, eu aprendi na prática, que Deus, Ele não quer simplesmente a nossa oração, Ele quer que na nossa oração, nós apresentemos para Ele um desejo muito forte, de querer ser curado, um desejo muito forte de querer ser curado. Irmão, chora diante do Senhor, chora diante do Pai, chora diante dEle, apresenta para Ele de verdade, rasga o coração para o Senhor. É isso que Ele quer de nós. E o Senhor está perguntando: você quer ser curado? O que você tem feito que demonstra que você quer ser curado? Olha, lá em Mateus 9, abra sua Bíblia comigo em Mateus 9, a partir do verso 20, vamos acompanhar aí, como o desejo de ser curado, ele é expressado para Jesus. Nós precisamos expressar o nosso desejo. Mateus 9, 3 histórias aqui, curtíssimas, de 20 a 22, diz assim para a gente, Mateus 9, de 20 a 22, achou? Diz assim para nós, essa mulher que nós acabamos de falar, que sofreu de hemorragia há 12 anos, verso 20, de Mateus 9, nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele, e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma, olha só, ela dizia para quem? Para si mesma. Olha a importância de você ter uma palavra de fé, de convicção para você mesmo, ela dizia para ela mesma o seguinte: olha, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Ela começou a dizer isso para ela mesma: olha, se eu tocar na orla de Jesus, no manto de Jesus, eu serei curada. Isso veio gerar fé na sua vida, e isso impulsionou ela a fazer o quê? Lá no começo do verso 20, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Ela rompeu no meio de uma multidão que discriminava ela, na sua maioria homens, tumultuando ela, mulher fraca, o sangue, a vida se esvaindo dela, fragilizada, mas essa palavra de fé gerou uma força impressionante nessa mulher, e ela foi no meio daquela muvucada, daqueles marmanjos, e tocou no manto de Jesus com fé. Ou seja, primeiro ela gerou fé, pronunciando: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Isso gerou fé, força, impulsionou ela, rompeu a multidão e tocou em Jesus. Olha que maravilha, gerou uma atitude de fé, gente. O desejo que não gera uma atitude de fé, irmão, não é um desejo de verdade. Não é um desejo de verdade, não é. Olha, eu me lembro que na época que comecei a namorar a Lidiane, eu fazia de tudo para falar com ela, irmão. Já contei um pouco da história, não vou prolongar não. Mas depois que eu comecei a namorar a Lidiane, eu descobri que tinha uma pessoa que escrevia até cartinha para ela, mas nunca mandou. Nunca mandou, olha só. Se ela realmente tivesse um desejo de verdade, ela tinha entregue. De repente estava namorando a Lidiane, tinha casado com ela, olha só. Lidiane tinha perdido um partidão, olha só. Gente, desejo que não tem atitude não serve de nada. Se você tem um desejo de ser curado, mas isso não gera em você uma atitude
que te impulsiona a ir atrás daquela mudança com fé, tu não vai conquistar, cara. Não vai conquistar. Olha o que essa mulher fez, gerou fé. Ela começou a dizer: eu vou ser curada, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Meu irmão, quando você começa a dizer palavras, Tiago, irmão de Jesus, em capítulo 3, ele fala sobre isso, diz que a nossa língua é o leme da nossa vida. A sua língua é o leme do navio da tua vida. Então a sua língua vai direcionar você para onde você vai. Quer outro exemplo? Ontem, né? Ontem falei lá com, assim, ontem eu vou exercer a paternidade. Falei com o rapaz lá. Ontem à tarde, peguei o Mateuzinho, Laurinha, vamos para a rua. Aí vamos brincar. Mateuzinho falou: papai, quero andar de bicicleta. Aí ele falou assim: ih, papai. Aí a Lidiane tirou a rodinha. Papai, você coloca a rodinha? Eu falei: negativo, não vai retroceder, é daqui para frente, meu filho. Papai não vai colocar a rodinha, você vai andar sem rodinha e vai conseguir. Aí ele ficou todo temeroso, né? Falei: vamos lá. Botei meu tênis, meu short, camiseta. Falei: vamos lá, papai vai estar contigo, ó. É o Paracletos ali, né? Espírito Santo do lado ali, o Mateuzinho na bicicleta, né? Cambaleando para lá e para cá. Eu falei: o Espírito Santo está do teu lado, né? Papai está do teu lado correndo. Botei o tênis, estou preparado. Papai, me segura aqui. Eu falei: tá bom, papai está segurando, segura um pouquinho, solta, né? Vai lá, vamos lá. Aí eu falei: ó, braço firme, filho, não fica não, braço firme. Papai, eu não vou conseguir, tem que fazer a curva. Para de falar que não vai conseguir, fala: eu vou conseguir. Ele: eu vou conseguir. Falei: braço firme. Ele foi lá: eu vou conseguir. Daqui a pouco foi embora. Chegou hoje lá, né? Lidiane foi botar ele para andar de bicicleta. O menino andou sozinho, sem a Lidiane do lado. Ainda conseguiu parar com a bicicleta. Eu ensinei, eu falei assim: quando você for parar, procura um lugarzinho mais alto para você botar o pé. Aí eu vi ele parando. Falei: Lidiane, lá, o menino parou sozinho. Olha só. E ele começou a falar bem alto: eu vou conseguir, eu consigo. Conseguiu. A sua língua é o leme da sua vida. Isso é bíblico, irmão. A língua pode incendiar uma floresta, ou ela pode dirigir a sua vida no lugar certo. Olha só, é bíblico. Tiago capítulo 3, depois você lê. Essa mulher falou: eu vou conseguir, se eu tocar nas vestes eu vou ser curada. Foi curada. Tem muitas pessoas que estão com palavras negativas: eu já fui em um monte de médico, não dá certo não. Eu já tentei tantos remédios, eu tentei um monte de coisa, não dá certo não. Eu não vou nem mais orar, eu vou aguardar a morte, eu vou ficar assim. Pastor Paul Yang Cho conta uma história. Espero que você ouça essas histórias. Eu tenho mandado muita mensagem do Paul Yang Cho para vocês, hein? Olha, se deliciem. Ele conta uma história de um membro da igreja dele que comprou flores para sua esposa, foi entregar, né, todo empolgado, mas foi atravessar a rua, esqueceu de olhar para onde vinha o carro foi, pegou ele. Ele foi levado em estado grave para o hospital. Ligaram para o pastor Cho, depois do culto, foi lá no hospital. O pastor Cho se ajoelhou diante dele, ele estava em coma, e pediu a Deus: Deus, me dá 5 minutos com ele. E ele acabou de orar e o homem acordou. E ele sabia que tinha 5 minutos com o homem. E ele começou a falar com aquele homem, falou assim: olha, o homem começou a falar com ele: pastor Show, eu estava tão empolgado, comprei flores para minha esposa, mas agora eu estou aqui no leito de morte, esperando a morte. E o pastor Show falou assim: para de falar isso, para de falar que está esperando a morte, para de falar isso, muda a sua linguagem, muda a forma de você ver as coisas, de você falar. E o pastor Show falou assim: olha, eu quero que você imagine comigo agora, imagina comigo que você foi comprar flores para sua esposa, que você está todo feliz, aquele homem bonito, aquele homem sarado lá, foi comprar flores para sua esposa, seus filhos, sua esposa está esperando você chegar em casa, e você, saudável, chega em casa, abraça a sua esposa, tem uma noite inesquecível com ela,
pois é esse homem que você é isso que vai acontecer na sua vida, é isso que vai acontecer com você. Você crê nisso? Ele falou assim: eu creio, pastor, eu consigo ver, já consigo imaginar eu voltando para minha esposa. O pastor chorou para aquele homem, para Deus curar aquele homem. Foi embora. Uma semana depois o homem saiu do coma. O homem saiu daquele hospital, voltou para sua esposa. Nós precisamos querer, irmãos, desejar, pronunciar isso com nossos lábios, pronunciar isso com a nossa vida, como aquela mulher: se eu tocar eu vou ser curada. Ela foi lá e foi curada, glória a Deus. Versículo 23 a 25, Mateus 9, acompanha aí. Diz assim: quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, Jairo, viu os flautistas e a multidão agitada, tocando música fúnebre, gente. Jesus falou assim: saiam daí, a menina não está morta, ela dorme. Todos começaram a rir dele. E Jairo? Jesus falou assim: olha, não temas, creia somente. Irmãos, tudo contrário, tudo dando ruim, todo mundo contrário, a notícia de morte chegou. Ele tinha que decidir acreditar em qual palavra, palavra de morte ou palavra de vida. Ele acreditou em Jesus, acreditou na palavra da vida, e a sua filha foi curada, glória a Deus por isso. Irmãos, quais são as palavras que têm chegado aos seus ouvidos, palavra de vida ou palavra de morte? A gente soube nessa pandemia, pessoas que assistiam determinados canais de televisão, teve gente que infartou vendo a notícia. Teve pessoas aí, milhares ou talvez milhões de pessoas adoecidas da mente, porque assistiam aqueles canais de notícias trágicas todos os dias. Eu espero que você não assista mais, amém? Hoje eu fui no consultório, eu fui no oftalmologista hoje, tratar um negocinho que apareceu aqui no meu olho. Fui no oftalmologista fazer um exame de vista, Ela falou assim para mim: você tem uma vista que enxerga bem de longe, outra que enxerga de perto. O melhor dos mundos. Tá bom, não precisa nem botar óculos. Falei: tá bom, então, vou acreditar. Vou acreditar na sua palavra, E quando cheguei no consultório, irmão, estava passando um telejornal lá, chamado Jornal Hoje, você conhece? É o jornal da miséria, o jornal da notícia ruim, Aí eu liguei meu YouTube, liguei na mensagem e fiquei, quero ouvir isso não, só não ouvindo mensagem. A gente tem a opção hoje de ouvir onde a gente quiser, irmão. Aonde você quiser ouvir mensagem ruim, você tem lugar para assistir mensagem ruim, mas você tem lugar para assistir mensagem boa, que vai levantar a sua vida, que vai levar você para perto de Jesus, que vai aumentar a sua fé, porque Jesus observa o tamanho da nossa fé. Sim, Senhor. Qual o tamanho da sua? Jesus observa o tamanho da nossa fé. Olha o que diz no versículo 27 ao 30 de Mateus 9, mesmo texto aí, saindo Jesus dali, 2 cegos, não tinha oftalmologia não, viu? Não estava nem no consultório comigo. 2 cegos seguiram Jesus, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, Os cegos se aproximaram dele, foram pelo cheiro. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou para os cegos o que, gente? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? De curar vocês? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Você crê? Eles responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor. E Jesus tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo o quê? A minha capacidade de curar vocês? O meu poder de curar vocês? É isso mesmo que ele falou? Não. Seja feito segundo a fé de vocês. Jesus falou: vocês creem que eu sou capaz? Eu creio. Então que seja feito segundo a fé de vocês. Se eles não tivessem fé, não seriam curados, mas se tivessem fé, seria feito segundo a fé desses cegos. E a visão, diz aqui, deles foi restaurada, porque tiveram fé. Então Jesus os advertiu: cuide para que ninguém saiba disso, E eles saíram espalhando a notícia por toda aquela região, Como é que não vão espalhar, Mas que seja feito segundo a sua fé. Muitas pessoas não recebem a cura porque não têm fé de que podem ser curados. Eu já tentei
tudo, já fui no oftalmologista, já fui no cardiologista, já fui no médico disso, médico daquilo, olha, já fiz a simpatia disso, daquilo outro, já tomei remédio caseiro, já comi mato, já fiz tudo que... Não tem jeito. Você conhece alguém assim? Claro que a gente conhece, talvez seja a gente mesmo. Você quer ser curado? O desejo vai levar você a ter fé. E que fé é essa, gente? Olha Hebreus 11, vamos ver a definição de fé, Hebreus 11, 1. Olha aí. Ora, a fé é o quê? A certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não, o quê? Que não estamos vendo, gente. Que não estamos vendo. A fé é a certeza daquilo que esperamos, mas ainda o quê? Mas ainda os nossos olhos, fisicamente falando, não chegaram, mas espiritualmente já. Espiritualmente já aconteceu. Já aconteceu. A fé é a certeza, não é a dúvida. É a certeza de que Deus pode te curar. É a certeza que Ele vai te curar. De repente não te cura aqui hoje, mas pode te curar semana que vem. Pode ser um processo, como um dos cegos que Ele curou, né? E agora, você está vendo, estou vendo homens como árvores, né? E agora estou curado. Pode ser um processo, mas Deus ainda cura, e Ele cura mediante ao nosso desejo profundo, um desejo ardente de fé, que leva você a expressar essa fé. Irmão, olha lá em João 11, do 21 ao 28, esse texto que Jesus curou Lázaro. João 11, de 21 a 28, diz para nós o seguinte: Jesus disse para Marta, irmã de Jesus, Marta disse para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus falou para ela o seguinte: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Gente, Marta era uma das melhores amigas de Jesus. Ela estava dizendo o seguinte: ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui quando o meu irmão estava doente, o Senhor podia curar ele, porque a gente já viu o Senhor curar. Mas agora ele morreu. Ou seja, não tem mais jeito. Jesus vira para ela e fala assim: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Ela não entendeu muito bem. Ela falou assim: olha, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela não respondeu a pergunta de Jesus, porque ela não cria. Ela não cria. Vai lá agora no versículo 38 a 41 de João 11. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Jesus olha profundamente, comovido por sepulcro. Tinha uma pedra muito grande colocada na entrada. Jesus falou o que para eles? Tirem a pedra, disse ele. Aí Marta de novo: Senhor, faz isso não, Senhor. Passar vergonha aqui, Jesus, né? Meu irmão já está morto há 4 dias, ó, está até fedendo. Faz isso não, Jesus. Não faz isso. Ou seja, ela ainda não cria em Jesus. Jesus vira para ela e fala assim: olha, eu não te falei que se você cresce, se você tivesse fé, você veria a glória de Deus? Tira a pedra. Ela teve que tirar a pedra. Ela teve que sair da descrença para ir para a fé. Ela, junto com outros, foram tirar a pedra. E ao tirar a pedra, Jesus fez o milagre. Lembre-se, querido, o nosso desejo, ele precisa ser acompanhado de uma atitude de fé. Muitas pessoas não são curadas porque elas não têm mais o desejo de ser curadas, estão acomodadas, estão há 38 anos lá, estão há 12 anos, já tentou aqui, já tentou lá, estão frustradas. Mas, querido, o seu desejo precisa ser acompanhado de uma atitude de fé. Se eu não tiver um desejo que me leva a essa atitude, eu não serei curado. Não serei curado.
não vou ser curado. Sabe, muitas pessoas também não têm sido curadas, porque estão guardando dentro do seu coração algo que impede elas de serem curadas. Tiago 5, do verso 14 a 18, diz assim para a gente: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Oração feita com fé. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem o quê? Curados. Serem curados. Quantas pessoas estão presas ao pecado, e porque estão vivendo uma vida de pecado, não são curados. Pessoas que não confessam ao outro o pecado que fizeram a outra pessoa. Pessoas que estão guardando mágoa no seu coração, guardando falta de perdão, não liberaram perdão sobre alguém. Isso impede as pessoas de serem curadas. Isso impede o agir de Deus na vida dessas pessoas. Não é que Deus não quer agir, Deus quer agir. Deus quer curar o doente, mas o pecado impede ele de ter fé no Senhor. Impede ele de ter esse ingrediente, esse combustível que vai levar ele a ser curado. Então o pecado impede as pessoas de serem curadas. O pecado tem impedido muitas pessoas. Muitas pessoas estão presas a adultérios, presas à pornografia, presas à masturbação, presas à idolatria, presas a tantas coisas que o mundo oferece, e não conseguem se libertar, porque estão presas ao pecado, não confessaram seus pecados ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos curar, nos sarar, nos limpar de toda iniquidade. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus, mas também às pessoas. Muitas pessoas estão ainda doentes, doentes da alma, doentes fisicamente, porque não confessaram o seu pecado a outra pessoa. Estão guardando um pecado, e não quer que ninguém mexa. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Jesus, Ele não vai pegar essa ferida sua, que está na sua alma, porque você está escondendo um pecado, porque você está escondendo uma falta de perdão, não quer liberar perdão, guardando um mágoa no seu coração, e vai colocar um curativo em cima. Jesus não trabalha dessa maneira. Jesus, Ele toca na ferida e cura. Não esconda nada de Jesus. Isso pode ser um impedimento que talvez até hoje você não tenha sido curado. Você está guardando algo do seu passado. Você está guardando algo. Esse homem falou assim: olha, eu estou aqui, mas eu não tenho ninguém que me faça nada por mim. Olhando para trás, Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Jesus quer curar as feridas da sua alma. Deixa Ele tocar, apresenta para Ele coisas lá do passado que estão guardadas, feridas que foram feitas em você, violência sexual, violência moral, violência física, palavras de maldição. Apresenta para o Senhor isso, em nome de Jesus, para você ser curado. Não guarde nada dentro de você, apresenta. Você pode falar com alguém, você pode falar com o seu líder de célula, falar com o pastor. Olha, confessa os seus pecados, você vai ver que a cura vai vir sobre você. Aleluia. Não esconda nada do Senhor. Deus, Ele quer curar você. Por último, querido, nessa noite, quero dizer para você, nós falamos aqui sobre desejo, sobre atitude. O desejo leva à atitude, que leva à graça de Deus sobre a nossa vida. Essa graça pode te curar, mas essa graça também pode te sustentar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a 10, conta sobre a visão do apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu. Diz aqui no verso 7 a 10, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então foi
na vida de Paulo havia um espinho na carne. Há muitas especulações sobre esse espinho na carne. Talvez fossem as memórias dele que vinham atormentar ele. Alguns dizem até que foi a ex-mulher dele. Alguns dizem, né, que esse espinho na carne poderia ser a sua deficiência visual, e grande parte dos historiadores, dos autores de hoje realmente acreditam isso, que ele tinha deficiência visual. Por isso ele pedia para algumas das pessoas escreverem suas cartas, ele só assinava de próprio punho. Imagina alguém como Paulo, um estudioso, tem deficiência visual, né? Mas seja qual for o seu espinho na carne, a Bíblia diz para nós, acompanha o verso 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia. O outro impedimento para que talvez você não seja curado é porque Deus não quer. Sim, Deus é soberano. Deus pode muito bem curar ou não curar, e Ele tem propósito tanto na cura quanto às vezes na doença, como o caso de Paulo. Ele se sentia mais forte, ele era mais fortalecido. Deus não deixava que ele fosse envaidecido, porque Deus conhece a gente. Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Paulo falou assim: para que eu não me exaltasse por causa das minhas revelações, Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Ou seja, isso que eu estou passando é bênção na minha vida. Deus às vezes faz com que a doença seja bênção na nossa vida, é isso mesmo. Deus às vezes não permite a cura, para que aquilo que está acontecendo com você, para que a graça dele possa ser exaltada na sua vida. E o que ele disse para Paulo: quando a minha graça te basta, é o seguinte: olha, a minha presença sobre a sua vida, o meu agir sobre você é suficiente. A minha presença sobre você, querido, vai fazer você ainda melhor, vai fazer você voar ainda mais alto. A presença de Deus, ela vem com a cura ou sem a cura. Nós precisamos crer que Deus é soberano, e que mesmo se não for da vontade dele que a cura aconteça, a nossa vida está guardada com Ele. A mão poderosa do Senhor está sobre nós, e vai ser bênção da mesma forma. Me lembro e finalizo com 2 histórias de um pastor que estava doente, já no final de carreira, leito do hospital, e ele vira para as pessoas que visitavam a igreja, estava orando por ele, pela cura dele, incessante ali, curar o nosso pastor. E ele vira para as pessoas que estavam visitando ele e fala assim: irmãos, faz a gentileza para mim, pede à igreja para parar de orar pela minha cura. Eu quero ir para o Pai, eu quero ser levado ao Pai, eu quero estar com Cristo, como diz Paulo, que é incomparavelmente melhor. Pede à igreja para parar de orar. E o Senhor levou ele. E outra, uma irmã, e disse o seguinte, a igreja orando por ela, e ela diz assim: olha, se o Senhor me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se o Senhor não me curar, eu verei a glória de Deus. Irmãos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa vida está aqui, ó, nas mãos do Senhor. Existe algum impedimento para a sua cura? Você está conformado com a sua doença? Perdeu o desejo de ser curado? Porque o desejo, lembre-se, ele vem acompanhado de uma atitude de fé.
falta dessa atitude impede as pessoas de serem curadas. A falta de perdão impede as pessoas de serem curadas. A falta da libertação do seu passado impede as pessoas de serem curadas. Mas a graça do Senhor, ela está à nossa disposição para ser liberada sobre nós. Amém? Fica de pé. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Mas antes eu quero orar com você e lhe perguntar: você quer ser curado? Existe algo que você precisa ser curado nesse momento? Existe algo na sua vida que você quer se libertar? Pode ser um vício. De repente você precisa ser curado de um vício que está te acompanhando. De repente você precisa ser curado das marcas do seu passado, que faz você viver essa ansiedade até hoje, que faz você viver essa crise de pânico, que faz você viver essa angústia, como aquela mulher que vivia encurvada há 18 anos por um espírito mau, e Jesus a curou. Quantas pessoas estão presas ao seu passado? O Senhor quer curar isso na sua vida. Será que você está aqui nessa noite e precisa de uma cura física? Fala com o Senhor então agora. Expressa o seu desejo para o Senhor. Talvez porque você não desejou ardentemente essa cura, e esse desejo não foi externado por uma atitude de fé, você ainda não foi curado até hoje. Você quer fazer isso nessa noite? Fala com o Senhor então agora. Não olhe para o lado, não se distraia. Fala com o Senhor agora. Senhor, o Senhor está te perguntando, igual perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Não apresente desculpas para o Senhor. Ah, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe, foi por causa daquilo que aconteceu na minha vida. Não, o Senhor não está te perguntando isso. Ah, foi por causa daquilo que aconteceu comigo. Não. O Senhor está te perguntando algo muito simples: você quer ser curado? Aquele homem só foi curado porque ele deixou as desculpas de lado, pegou a sua maca, se levantou, ele acreditou e levou a sua maca e foi embora. O Senhor quer que você saia daqui não deitado mais numa maca espiritual, não deitado na maca do seu passado, não deitado na maca das feridas da sua alma, não deitado mais na maca das enfermidades da mente e do corpo. O Senhor quer que você leve essa maca em nome de Jesus de Nazaré. Levanta, pega a sua maca e saia daqui nessa noite curado em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, o Senhor te pergunta mais uma vez: você quer ser curado? Seja qual for a cura que você precisa nessa noite, você quer ser curado? Com seus olhos fechados, levanta a sua mão assim bem alto: eu quero ser curado em nome de Jesus. Há alguém aqui? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer ser curado? Não adianta você falar que quer ser curado, mas não tem a atitude de levantar a mão, querido. Desejo de fé, de cura, é acompanhado por uma atitude de fé. Você quer ser curado? Continue com a sua mão levantada em nome de Jesus. Há mais alguém que deseja ser curado nessa noite? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Desejo, mais atitude de fé igual a cura, igual a milagre do Senhor. Você quer ser curado? Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente então. Vem aqui, pode ficar aqui, ó. Fica aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pode vir aqui, fica aqui, ó. Amém. Pode sair do seu lugar, pode vir. Há mais alguém, gente? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Só desejo sem atitude, querido, é frustração, tá? Se você quer ser curado, você tem que ter atitude de fé. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui à frente. Há mais alguém? Há mais alguém? Seja qual for a cura que você precisa, querido, apresenta para o Senhor agora em nome de Jesus. É uma cura do seu passado, de marcas que estão na sua alma, feridas da alma. Talvez essas feridas são um chicote na tua vida, estão te chicoteando todo dia. Toda vez que você lembra, é uma chicotada na tua vida. Toda vez que você lembra, dói. O Senhor quer curar você nessa noite, em nome de Jesus. Há mais alguém?
Talvez seja o pecado, que você não consegue largar. O pecado está ali, ó, está te matando, mas tu está ali, você não quer largar. O Senhor quer curar você do pecado. Você quer? Sai do seu lugar e vem. Larga a prostituição, larga o adultério, larga a mentira, larga a pornografia, larga a imoralidade sexual. O Senhor está aqui para te curar. Se você quer ser curado, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Mais alguém? Você que está aqui na frente nessa noite, apresenta para o Senhor agora. Apresenta para Ele. O Senhor sabe, o Senhor sabia quando chegou no tanque de Betesda, diz o texto para nós. E o Senhor, quando chegou ali, sabia exatamente que ele estava há 38 anos naquela situação. Eu não sei quantos anos você está, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quantos anos você está nessa luta, quantos anos você precisa. Mas eu queria que você, em nome de Jesus agora, irmão, pensa numa expressão de desejo de cura. Você vai orar agora como você nunca orou antes. Você vai orar agora em nome de Jesus. Senhor, eu preciso muito, eu quero muito, Senhor. Rasga o teu coração diante do Senhor. Eu quero essa cura, eu preciso dessa cura, Senhor. Eu quero ser curado, Senhor. Dá a resposta. Jesus está te perguntando: você quer ser curado? Diga: Senhor, eu quero ser curado, Senhor. Diga do que você quer ser curado. Apresenta para o Senhor: eu quero ser curado dessa doença, daquela enfermidade, da marca do meu passado, daquela violência na minha alma, daquela violência na minha mente, daquele meu passado, das feridas contra o meu pai, contra a minha mãe, das feridas contra aquela pessoa que me magoou, que me feriu. Apresenta para o Senhor, rasga o seu coração para o Senhor em nome de Jesus. Rasga o seu coração em nome de Jesus. Libera perdão. A falta de perdão é um impedimento para o agir de Deus na sua vida. O pecado é um impedimento do agir de Deus na sua vida. O conformismo com a doença é um impedimento de Deus. A incredulidade que Deus vai te curar é um impedimento do agir de Deus. Então lança fora tudo isso. Lança fora. E assim como Jesus falou, o cego perguntou: Senhor, o Senhor pode curar a gente? O Senhor pode fazer isso? Claro que eu posso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E Jesus vira para ele: olha, que seja conforme a sua fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, querido, você vai viver o sobrenatural de Deus. Vai viver o sobrenatural de Deus. Agora eu queria desafiar você a falar como aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. A Bíblia diz para nós que ela dizia para ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Só depois que ela pronunciou isso, que ela foi lá tocar. Eu queria desafiar você agora a falar isso para você mesma, para você mesmo. Eu estou tocando em Jesus nesse momento. Estou sentindo o toque do Senhor, eu vou ser curado. Eu já estou curado em nome de Jesus. Eu vou ser curado, eu já estou curado em nome de Jesus, porque eu estou tocando em Jesus, porque eu estou tocando no meu soberano Deus, o todo-poderoso Deus. É Ele que é a fonte da cura. Imagina, visualiza você como aquela mulher tocando em Jesus agora. Se coloca no lugar dela, estenda a tua mão e toca em Jesus. Eu estou tocando no Senhor, porque eu vou ser curado em nome de Jesus. Eu recebo a cura dessa doença. Fala o nome da doença para Jesus agora. Eu estou sendo curado da depressão, em nome de Jesus. Eu estou sendo curado. Eu fui curado da depressão, fui curado da ansiedade, estou curado das marcas do meu passado, estou curado da falta de perdão, estou curado da enfermidade XYZ. Fala para o Senhor agora em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. A sua língua é o leme da sua vida. Ela quer te levar para a cura em Cristo Jesus. Ela está te levando para a cura em nome de Jesus. Diga: eu recebi a cura nessa noite. Eu recebi a cura nessa noite para essa enfermidade. A cura do pecado, a cura dos vícios, a cura da imoralidade, a cura da enfermidade da mente, a cura da enfermidade do corpo. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Eu creio na cura em nome de Jesus. Eu creio na cura em nome de Jesus. Pega a tua maca,
levanta, pega a tua maca e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja feito conforme a fé que cada um de vocês tem. Em nome de Jesus. Amém? Diga: eu creio. Em nome de Jesus, que eu estou curado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Não viva mais como alguém que ainda está preso à enfermidade da alma, do corpo, da mente. Viva levando a sua maca. Não é para lembrar da sua doença, é para testemunhar da cura. Amém? Pronuncie palavras de cura. E como, se você, por vezes, o inimigo fala: não, você não foi curado. Eu fui curado em nome de Jesus. A sua língua é o leme da sua vida, e a sua língua tem que pronunciar palavras de fé. A fé não é dúvida, a fé é a certeza, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pode se assentar. Espero você no próximo domingo pela manhã. Próximo domingo pela manhã falaremos aqui sobre algo muito importante, que você pode divulgar para muitas pessoas, assim como essas mensagens, irmãos, né? Eu tenho pedido para o Luan deixar só a mensagem, viu, Luan? Deixa só a mensagem do domingo à noite, só a mensagem da quinta-feira, deixa só a mensagem, né? Ele tem feito lá o louvor separado, depois só a mensagem. Por quê? Você quer mandar o louvor, você manda o louvor para alguém. Quer mandar a mensagem, manda a mensagem para alguém, né? Então manda essa mensagem para alguém sobre cura. Talvez esse impedimento que travou você, ou que travou essa pessoa, seja retirado em nome de Jesus. Amém? Próximo domingo pela manhã, como sair das dívidas. Se prepare, irmão, se prepare. Tem sido maravilhoso, uma vida abençoada. Capítulos agora 9 e 10, estamos na reta final já. Capítulo 9 e 10 do curso Uma Vida Abençoada. Leia o livro, não deixe de ler, carregue ele, leve onde você for, leia ele, tá? E pela manhã, como sair das dívidas, através de uma mensagem, ó, aqui, bíblica, um texto bíblico, como a gente vai sair das dívidas e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Deus te abençoe e até lá.